Olá, internautas, sejam todos bem-vindos à Sala do Saber. Eu sou o professor Wagner e nós estamos dando continuidade ao assunto que é agentes internos do relevo. Aula passada nós falamos sobre o tectonismo. Essa aula nós vamos dar sequência falando de vulcanismo e também de abalos sísmicos, ok? Vamos começar com o vulcanismo. O que é esse vulcanismo? Quando você pensa ali, ó, vulcão é o que sai lava ali, né? Vai sair o magma e tal, aquela explosão, todo aquele espetáculo. É verdade, isso é vulcanismo também. Mas existem também os chamados geysers, que são fenômenos de vulcanismo, as fumarolas, que também serão fenômenos de vulcanismo. E sabe aquele parque termal, com aquelas águas termais em que você vai lá e aquelas águas quentinhas que tem? Então, pois é, aquilo ali também é um fenômeno de vulcanismo, né? Então vamos entender aqui como que acontece esse vulcanismo. Vamos marcar aqui, ó, vulcanismo. Vamos colocar número 2, né? Porque nós começamos na aula passada com o número 1, ok? Nós começamos ali com o tectonismo. Então, dentro dos agentes externos do relevo, nós teremos então ali agora o vulcanismo, ok? Então vamos lá, ó. Vulcanismo. Pessoal, o vulcanismo, o que vai acontecer? Ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser por fissuras, então aqui com fendas, né, ó, em forma de fissuras, ou ele pode ser também em forma de cone vulcânico. Então aqui, no caso de fissuras, seriam ali por fendas, né, ó, fendas. E agora nós teremos aqui também por cone, né, cone vulcânico. Então será aquela elevação, né, do vulcão. Então, ó, por fendas, como que vai acontecer? As placas elas vão se abrir e vai ter o vazamento do magma. É o que aconteceu na região sul do Brasil. Se você pegar ali as regiões, né, na região sul do Brasil, onde nós temos ali a terra vermelha, né, a terra que vem do intemperismo do basalto, então ali o que aconteceu isso, foi o derrame de trap, né, foi o vazamento do magma ali, que vai dar origem a esse solo, essa terra vermelha, terra rossa, né, como diziam lá os italianos. Então, olha, nesse caso aqui, será por fissural, então será um derrame fissural. No chamado cone vulcânico, nós teremos então um esquema do vulcão. Como que é o esquema do vulcão? Vou marcar aqui, ó, o esquema de um vulcão. Ó. No esquema do vulcão, nós teremos o seguinte. Vamos imaginar comigo a seguinte situação. Você tem aqui um vulcão, certo? E aí você vai ter as partes desse vulcão. Vou colocar aqui, ó, as partes do vulcão. Então, quais são as partes do vulcão? Primeiro de tudo, aqui dentro, ó, nós teremos aqui nessa região, o magma. Então, no interior do vulcão, nós teremos o magma, aqui dentro do vulcão. Essa região aqui, ó, aonde você armazena o magma, ela é chamada de câmara magmática. Olha só. Câmara magmática é onde armazena o magma, né, que está dentro do vulcão. Muito bem. Esse magma, ele quando tem ali uma erupção vulcânica, esse magma ele vai vazar aqui, ó. Vai acontecer o vazamento do magma. Aí nós chamamos esse magma de lava. Ó. Então nós teremos ali a lava do vulcão, fora do vulcão, né? Dentro do vulcão, magma, fora do vulcão, né, popularmente chamado de lava. Depois, nós vamos ter aqui, ó, essa parte do vulcão, onde sai, né, o magma, será chamado de chaminé. Ó, aqui é a chaminé do vulcão. Vou colocar aqui, ó. Chaminé do vulcão. A boca do vulcão, onde esse magma vaza, é chamado de cratera. Ó, é a cratera vulcânica. Ok? E tudo isso aqui vai acontecer na onde? Na crosta terrestre. Vou marcar aqui, ó. Tudo isso aqui é a crosta, né, ó, terrestre. A não ser lá o magma que está vindo
lá do manto da astenosfera para poder sair. E essa porção aqui, onde nós teremos ali essa elevação, né, antes de chegar na cratera, esse formato, ele é chamado de cone vulcânico. Cone vulcânico, né? Então aqui é o esquema do vulcão. Nós temos ali então todos as partes de um vulcão, começando pela câmara magmática, que é onde nós teremos ali o armazenamento do magma, né? Esse magma ele vaza, nós teremos ali a lava, a cratera, que é a boca do vulcão, chaminé, que é por onde passa, e o cone vulcânico, que é ali a formação cônica, né? Aquela elevação formando ali aquela montanha, que seria o cone vulcânico, ok? Muito bem, agora nós vamos então entender os chamados abalos sísmicos, tá? Então olha só, você sabe que fenômeno de vulcanismo, ele vai acontecer por meio daquele processo que nós falamos de subducção, né? Aquele processo que nós falamos de corrente de convecção, que vai gerar aquela pressão e vai explodir, né? O mesmo processo que vai gerar o tectonismo, vai gerar também depois o fenômeno de vulcanismo, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, né, completando essa parte que nós falamos sobre os agentes internos do relevo, então nós vamos ter aqui o que nós chamamos de abalos sísmicos. Então aqui, ó, abalos sísmicos. O que são abalos sísmicos? É o que nós conhecemos popularmente por terremotos, né? Os terremotos são ali os abalos sísmicos. É lógico que se esse terremoto acontecer no meio do mar, né, no meio do oceano, vai gerar ali os tsunamis. Vai ter uma vibração, a água vai recuar, daqui a pouco ela vai vir com toda a força e vai invadir o continente, né? Como já aconteceu no mundo aí em algumas regiões, inclusive na Indonésia, no Japão, né? Em várias regiões do globo já aconteceu ali alguns tsunamis. Muito bem. Os abalos sísmicos, eles são medidos através de escalas. E nós temos duas escalas importantes para medir os abalos sísmicos. Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó. Escalas. Quais são as escalas? Então, nós temos a escala Richter e a escala de Mercalli. Escala Richter e escala de Mercalli. Como que a escala Richter mede, né, o terremoto? Então, aqui no caso, ó, a escala Richter ela mede por meio de um sismógrafo. E ela vai de 0 a 10. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, de 0 a 10 graus a escala Richter. Já a escala de Mercalli, ela mede diferente. Ela mede por meio de efeitos, né, vistos e sentidos. Então, deu um terremoto lá, deu um terremoto e derrubou poste, né, derrubou árvores. O que na escala de Mercalli, qual seria ali o padrão, né? Seria quanto? 5, 6, 7 na escala de Mercalli? Então eles vão ver ali os efeitos que aconteceram dentro daquela tabela e aí eles vão, né, determinar ali, ó, aquele terremoto foi 7 na escala de Mercalli, tá? Então aqui por meio de efeitos, vistos e sentidos. E vai medir, então, né, de 1 ou de 0, né, de 0 a 12. Ó, de 0 a 12. Vou colocar de 1 a 12. Né, ó, a 12 na escala de Mercalli. Tá? É medido pelos algarismos romanos ali. Certo? Muito bem. Nós temos que entender a relação entre a intensidade do terremoto e a área em que aconteceu esse terremoto. Para entender isso, nós temos que ter em mente dois conceitos. O que é epicentro e hipocentro. Então vamos entender aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Relação entre intensidade e área do abalo sísmico. Relação entre intensidade e área do terremoto. Então pensa comigo o seguinte, você tem uma região aqui, ó, vamos supor que aqui seja a superfície, ok?
E aí na superfície aqui você tem lá, né, uma casinha ali, né, vamos supor ali, ó, uma casa, aqui também, as árvores e tal, certo? Aqui é a superfície. E lá no interior, né, da Terra, nós vamos ter um momento então que vai ter aqui o encontro da placa, ó, né, ou a acomodação do bloco, alguma coisa. Aqui vai começar o terremoto. Então aqui é o ponto, ó, onde vai originar o terremoto. Então ele vai começar aqui e ele vai, ó, vai seguir as ondas. É mais ou menos igual você jogar uma pedra num lago, né? E vai fazendo aquelas ondas ali, ó. Só que aqui as ondas serão sísmicas. Então aqui, ó, o local onde aconteceu aqui o choque entre as placas, ali o contato entre as placas, esse ponto aqui, ele é chamado de hipocentro. Vou colocar aqui, ó, chamado de hipocentro. Então o que é o hipocentro? É o local no interior da Terra onde começou o abalo sísmico, onde originou esse abalo sísmico. Vou marcar aqui, ó. Local no interior da Terra onde originou o sismo. Ó. O local no interior da Terra onde originou o sismo, onde começou o sismo, esse local aqui, ó, é o hipocentro, certo? Agora o seguinte, onde esse sismo foi sentido com maior intensidade, aqui, ó, onde ele foi sentido com maior violência, ali, esse ponto, ele é chamado de epicentro. Vou marcar aqui, ó. Então aqui nós teremos o epicentro. O que é o epicentro? É o local na superfície onde o sismo foi sentido com maior intensidade. Local na superfície onde o sismo foi sentido com maior intensidade. Então aqui o que nós temos? Ó, nós temos ali um terremoto acontecendo e quando alguém falar assim, ó, esse terremoto aconteceu a tantos quilômetros de profundidade, aconteceu a 80 quilômetros de profundidade, a 100 quilômetros de profundidade, você está falando do quê? Do hipocentro. Então é a profundidade, é lá no interior da Terra onde aconteceu o terremoto. Agora quando eu falar assim, ó, o terremoto aconteceu a tantos quilômetros da cidade tal, então você está falando do epicentro. É onde ele foi sentido com maior intensidade. Falou em profundidade, hipocentro. Falou em distância em relação a uma capital, porque geralmente, quando tem um terremoto, ele coloca uma cidade maior, de grande porte, e eles indicam, ó, o epicentro foi a tantos quilômetros da cidade X, né, que é o indicativo de onde aconteceu o terremoto. Ok? Agora tem um detalhe, ó. Quando que esse terremoto vai ser mais forte ou ele será menos forte? Isso tudo vai ter influência de acordo com a profundidade do hipocentro. Então vamos entender aqui dois casos. Ó. Vamos colocar momento 1 e momento 2, para a gente entender essa relação. Vou fechar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Um primeiro momento, certo? Primeiro momento. E depois aqui nós vamos colocar um segundo momento. Ó. Segundo momento. Certo? No primeiro momento, nós vamos pensar o seguinte, ó, você vai ter aqui a superfície, né, normal, e aqui nós vamos ter ali, vou colocar aqui igual nós fizemos ali, então nós temos ali uma casinha, né, ó, só para nós entendermos ali a superfície. E aqui nós vamos ter então o contato entre as placas, ó. Ou, né, um bloco rochoso. No Brasil tem terremoto? Por encontro de placas, não vai ter.
Agora, por acomodação de blocos rochosos, isso tem, como já aconteceu em algumas regiões do Brasil, né? Mas por encontro de placas, não. Ah, por quê? Porque a gente está no centro da placa tectônica, né? Nós estamos no meio da placa tectônica. Então, por encontro de placas, você não terá terremoto. Terá terremoto por acomodação de blocos rochosos. Então, olha só. Nós vamos ter, então, aqui o chamado hipocentro e aqui em cima vai ser o epicentro. Vamos supor que daqui, ó, vou pegar outro giz aqui. Vamos imaginar que daqui, ó, até aqui, vamos imaginar que tem ali 70 quilômetros, tá? Ó, 70 quilômetros. Então tá raso, né? 70 quilômetros de profundidade. E você tem ali, né, uma acomodação, alguma coisa ali que vai gerar o sismo. Muito bem. Aqui o hipocentro e aqui o epicentro. Aí começa o terremoto, certo? Ó. Vou colocar essa cor para não confundir. Ó. Aqui e aqui. E aqui também, ó. Certo? Então a área atingida por esse terremoto, ela será essa área aqui, ó. Ó, pegou daqui até aqui, ó. Essa é a área. Certo? Então você vai ter um terremoto a 70 km de profundidade e atingiu essa área aqui. Esse é o momento 1, beleza? Vamos ao momento 2, ó. Vou fechar ele aqui para fazermos o momento 2. No momento 2, nós teremos ali o mesmo, né, um espaço ali parecido. Casinha ali. Olha só. Mas você desenhou mais uma área maior aí, professor. É de propósito, tá? Então é o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui a seguinte situação. Ali era 70 km de profundidade. Vamos colocar esse aqui um pouquinho mais fundo? Vamos colocar aqui assim, ó. Um pouco mais fundo do que o outro, né? Bom, o que a gente consegue perceber? Vamos supor que aqui você tenha uns 100 km, 120 km de profundidade. Tá? 120 quilômetros de profundidade. Poxa, ali era 70, aqui vai quase dobrar. Se fosse 140, ia dobrar ali a profundidade. 120 quilômetros de profundidade, ok? O que nós vamos perceber, pessoal? Ó, onde aconteceu aqui o hipocentro, ó, vai acontecer aqui, ó, e vai vir aqui. Ó. E aqui. O que a gente consegue observar logo, né, logo de início? Que a área aqui, ó, aonde aconteceu, onde foi sentido o terremoto, vai ser muito maior. Então aqui, ó, essa aqui será a área. Então o que a gente consegue observar? No primeiro caso, ó, quanto menos profundo for o chamado hipocentro, menor será a área. Só que o desastre ali, a intensidade vai ser maior. Então, assim, é igual se você jogar uma pedra na água, onde estiver perto de onde caiu a pedrinha na água, você vai sentir mais. Onde está distante, você vai sentir menos. Então, olha só, no primeiro caso, quanto menos profundo for o hipocentro, menor será a área, só que maior será o desastre. Então, vou colocar aqui, ó. Quanto menos, ou mais raso, né? Menos profundo for o hipocentro, vírgula, menor será a área de abrangência só que maior será a intensidade do sismo, certo? E maior os estragos ou a intensidade do sismo. Então você vai ter uma área menor, só que um desastre maior, porque foi raso. E no segundo momento, o que nós teremos então? Nós teremos ali mais profundo o hipocentro, ó, 120 quilômetros, nós teremos uma área de abrangência maior,
só que os estragos serão menores, ou a intensidade do terremoto, ele vai perdendo força, né, até ele chegar na superfície. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quanto mais profundo for o hipocentro, quanto mais profundo for o hipocentro, menor, nesse caso aqui, maior, será a área de abrangência. Mais pessoas vão sentir o terremoto, né? De abrangência. E menor será a intensidade do sismo. Intensidade do sismo. Então, os estragos, eles serão menores. Ok? Então, na aula de hoje, nós vimos o que é, né? Nós já tínhamos visto o tectonismo, hoje nós falamos do vulcanismo e também do abalos sísmicos. Na próxima aula, nós continuaremos com esse mesmo assunto. Um abraço, até daqui a pouquinho.